Regulamento de licitações, contratos e convênios da Embrapa. Parte 2 da leitura. Seção 6. Regras específicas para licitação especial de solução inovadora. Artigo 38. A Embrapa poderá contratar soluções inovadoras, na forma da Lei Complementar nº 182 de 2021, de 1º de junho de 2021, que institui o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador, nos termos do disposto no parágrafo 2º de seu artigo 12. Artigo 39. A contratação de soluções inovadoras poderá ser realizada por intermédio de licitação ou de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade, conforme as especificidades do caso concreto, a finalidade do objeto e a realidade do mercado fornecedor, observados os requisitos definidos na Lei 13.303 de 2016, na legislação especial, e no presente regulamento. Parágrafo 1º. Como forma de maximizar a probabilidade de sucesso nos objetivos da contratação, poderá ser admitida a participação de pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em consórcio, inclusive com a presença de estrangeiros, na forma prevista no edital. Parágrafo 2º. Considera-se inovadora a solução voltada à introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades, ou características a produto, serviço ou processo já existentes, que possam resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Artigo 40. A licitação especial será conduzida preferencialmente de forma eletrônica, com observância da Lei Complementar 182. Artigo 41. Para avaliação do meio mais adequado para o atendimento das necessidades da Embrapa, deve-se realizar diálogo com o mercado fornecedor, seja por meio de consulta pública seja por outro formato considerado adequado, para avaliar as soluções existentes, seus limites, riscos e possibilidades, de forma a fundamentar o modelo de contratação proposto. Parágrafo 1º. O diálogo deverá ser precedido de chamamento público, contendo o objetivo e todos os dados necessários à participação dos interessados. Parágrafo 2º. As informações colhidas no diálogo deverão ser documentadas e juntadas ao processo de contratação. Artigo 42. A unidade demandante deverá elaborar matriz de riscos, com a avaliação das principais ameaças ao êxito da contratação, a indicação das ações de mitigação cabíveis, bem como os respectivos responsáveis, sendo ainda necessário indicar os eventos que serão suportados pela Embrapa e aqueles que deverão ser assumidos pelo fornecedor a ser contratado. Artigo 43. O edital poderá prever etapas intermediárias de seleção de desafios para intensificar a interação técnica entre a Embrapa e os participantes, visando ao refinamento e à adequação da proposta inicial, considerando, entre outros, os aspectos técnicos e as condições reais de aplicação da solução. Artigo 44. Em casos excepcionais, considerando os riscos e os custos associados ao desenvolvimento da solução inovadora, para fins de viabilizar o interesse do mercado, poderá ser estabelecida a remuneração pela entrega de protótipos, amostras ou de parcelas do objeto a ser desenvolvido, sendo ainda possível a remuneração do fornecedor, mesmo que não haja implementação integral da solução demandada, desde que demonstrados o seu esforço na implantação da solução, e a ausência de culpa pelo não atingimento do resultado final esperado. Artigo 45. Poderão ser previstos instrumentos de apoio não financeiro para a consecução do objeto pretendido com a contratação, especialmente em demandas relacionadas a mercados formados por startups e pequenos empreendedores, cabendo à unidade demandante indicar os meios a serem disponibilizados, que podem estar relacionados à cessão temporária de espaços físicos, disponibilização de infraestrutura de hardware e software, entre outras formas. Artigo 46. As especificações técnicas referentes à contratação de soluções inovadoras deverão prever, especialmente, os problemas e as necessidades a serem atendidas, bem como os objetivos e os resultados esperados com a contratação, os requisitos mínimos da solução e os critérios de mensuração da entrega, evitando-se especificações que possam restringir, injustificadamente, a competição ou limitar as alternativas para o atendimento da demanda. As condições gerais de apresentação da proposta, sob o aspecto técnico e econômico, com a indicação de prazos máximos e etapas a serem observadas.
Os valores estimados a serem dispendidos com a contratação, com a indicação de parâmetros de remuneração do contratado, que poderá contemplar preços fixos, remuneração variável de incentivo e reembolso de custos, de forma combinada ou não. Os parâmetros para exploração dos direitos da propriedade intelectual resultante da solução inovadora. Artigo 47. Os critérios de julgamento das propostas serão elaborados segundo o artigo 13, parágrafos 4º e 5º da Lei Complementar 182, sem prejuízo da possibilidade de inclusão de outros critérios que sejam necessários. Artigo 48. O edital de licitação especial será divulgado no portal ou plataforma eletrônica empregada pela Embrapa, e seu extrato no Diário Oficial da União, devendo ser previsto, no edital, o prazo para apresentação de propostas e todas as demais etapas necessárias à conclusão do processo de contratação. Parágrafo 1º. O extrato do edital conterá a delimitação do escopo da licitação, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser consultado ou obtido o edital e anexos, datas limite para apresentação de propostas, e a indicação do portal eletrônico em que o procedimento será realizado. Artigo 49. As propostas serão avaliadas e julgadas por comissão especial integrada por, no mínimo, 3 pessoas, com reconhecido conhecimento nos assuntos relacionados às soluções em disputa. Parágrafo único. A Embrapa, em atenção às peculiaridades da contratação, poderá convidar membros externos para atuar na comissão especial acima referida, de forma a ampliar a cooperação e a interação com os entes públicos e entre os setores público e privado. Artigo 50. Concluída a fase de julgamento das propostas, a Embrapa poderá negociar com os selecionados condições econômicas mais vantajosas, inclusive, a depender do estágio de desenvolvimento de cada proposta de solução, os critérios de remuneração, segundo o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar nº 182. Artigo 51. Encerrada a fase de julgamento e de negociação, na hipótese de o preço ser superior à estimativa, a Embrapa poderá, mediante justificativa expressa, aceitar o preço ofertado, adotando a sistemática prevista no parágrafo 10 do artigo 13 da Lei Complementar 182. Parágrafo único. O preço deverá observar, em qualquer hipótese, o limite estabelecido no parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar nº 182. Artigo 52. A apresentação e julgamento dos recursos serão realizados conforme previsto no edital. Artigo 53. Ao final da licitação, seu resultado será homologado, divulgando-se no portal eletrônico. Artigo 54. É possível a contratação simultânea de mais de um fornecedor para realizar a mesma etapa ou etapas distintas, especialmente quando se quiser testar rotas tecnológicas alternativas, ou quando o objetivo for acelerar a entrega, ou simplesmente se a intenção for promover a competição dentro de uma mesma etapa da solução inovadora. Parágrafo único. A medida indicada no caput também poderá ser adotada com a finalidade de evitar a dependência tecnológica da Embrapa em relação a um único fornecedor. Artigo 55. Concluída a fase de seleção das propostas, e divulgado o resultado da licitação especial, a Embrapa poderá celebrar contrato público para a solução inovadora, CPSI, com as proponentes selecionadas, com vigência limitada a 12 meses, prorrogável por mais um período de até 12 meses, na forma do artigo 14 da Lei Complementar 182. Artigo 56. O contrato público para a solução inovadora deverá conter, entre outras, as cláusulas previstas no artigo 14, parágrafo 1º, da Lei Complementar 182. Artigo 57. A remuneração da contratada deverá adotar um dos critérios previstos no artigo 14, parágrafo 3º da Lei Complementar 182, podendo ser definido o cronograma de execução e pagamento por etapa concluída, bem como a atribuição de critérios diferentes de pagamento para cada uma das etapas, na forma dos parágrafos 4º a 6º do artigo 13 da Lei Complementar 182. Artigo 58. Encerrado o contrato público para a solução inovadora com resultados satisfatórios, a Embrapa poderá, se entender conveniente, celebrar contrato de fornecimento, segundo os termos do artigo 15 da Lei Complementar 182. Seção 7. Regras específicas para alienação de bens. Artigo 59.
Quando sujeito à alienação, o bem patrimonial classificasse como ocioso. Quando o material, embora em perfeitas condições de uso, não esteja sendo aproveitado. Irrecuperável. Quando sua recuperação for possível, porém orçar mais de 50% de seu valor de mercado. Antieconômico. Quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo, acidente ou outros fatores. Inservível. Quando não puder mais ser utilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. Artigo 60. A alienação de bens móveis inservíveis da Embrapa será precedida de avaliação formal do bem contemplado, com exceção da doação a que se refere o inciso 16 do artigo 29 da Lei 13.303, e será sempre procedida mediante licitação, dispensada nos seguintes casos. Dispensa de licitação, nas hipóteses fixadas nos incisos 2 e 3 do artigo 29 da Lei 13.303. Doação, nas hipóteses previstas nos incisos 16 e 17 do artigo 29 da Lei 13.303. Permuta. Por conveniência administrativa, os bens patrimoniais da Embrapa podem ser permutados, conforme os seguintes critérios. Venda de ações. Podem ser negociadas em bolsa, devem observando-se a legislação específica, devendo ser, precedida de ampla divulgação, e obedecer integralmente às instruções emanadas da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente. Parágrafo 1º. Não sendo possível atestar a impossibilidade de obtenção de propostas diversas, a permuta será precedida de chamamento público. Parágrafo 2º. A permuta de bens da Embrapa dispensará o chamamento público, quando os permutantes forem órgãos ou entidades da administração pública, sendo, neste caso, dispensada a avaliação formal conforme dispõe o inciso 1 do artigo 49 da Lei 13.303. Parágrafo 3º. A permuta depende, em quaisquer casos, de prévia autorização da diretoria executiva da Embrapa ou da autoridade delegada. Artigo 61. A avaliação formal será feita observando-se as normas regulamentares aplicáveis, admitindo-se a aplicação de redutores sobre o valor de avaliação apurado ou apreciação como bem sem valor econômico, nos casos em que custos diretos e indiretos, de natureza econômica, social, ambiental e operacional, bem como riscos físicos, sociais e institucionais os autorizem, tais como incidência de despesas que não justifiquem a manutenção no acervo patrimonial da Embrapa. Classificação do bem como antieconômico, ou seja, de manutenção onerosa ou que produza rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. Classificação do bem como irrecuperável, ou seja, aquele que não pode ser utilizado para o fim a que se destina, ou quando a recuperação ultrapassar 50% de seu valor de mercado, orçado no âmbito de seu gestor. Classificação do bem como ocioso, ou seja, aquele que apresenta condições de uso, mas não está sendo aproveitado, ou aquele que, devido a seu tempo de utilização ou custo de transporte, não justifique o remanejamento para outra unidade, ou por último, aquele para o qual não há mais interesse. Custo de carregamento no estoque. Tempo de permanência do bem em estoque. Depreciação econômica gerada por decadência estrutural, física, desvirtuação irreversível, como ocupações irregulares perpetuadas pelo tempo, bem como depreciação gerada por alterações ambientais no local em que o bem se localiza, como erosões, contaminações, calamidades, entre outros. Custo de oportunidade do capital. Outros fatores ou redutores de igual relevância. Artigo 62. A alienação de imóveis da Embrapa será precedida de avaliação formal do bem. Parágrafo 1º. A avaliação formal será feita observando-se as normas técnicas aplicáveis. Parágrafo 2º. Os laudos de avaliação dos imóveis elaborados por terceiros avaliadores serão homologados pela Embrapa, conforme critérios definidos em procedimento interno. Parágrafo 3º.
quando a avaliação dos imóveis for realizada por terceiros, será necessária a identificação da pessoa física ou jurídica contratada e dos profissionais responsáveis pela avaliação. Artigo 63. A licitação para alienação será publicada no Diário Oficial da União, DOU, no portal de compras na internet, e no site da Embrapa, podendo também ser divulgado em jornais de grande circulação e em mídias e fóruns especializados, conforme o imóvel. Artigo 64. Caso não acudam interessados ao primeiro procedimento de licitação, poderá, justificadamente, após reavaliar a estratégia de alienação, realizar segundo procedimento de licitação, com desconto de até 25% sobre o limite inferior da avaliação. Artigo 65. Os bens imóveis e os inservíveis poderão ser disponibilizados para venda direta, na hipótese de procedimento de licitação deserto ou fracassado, por 2 vezes consecutivas e esse, justificadamente, não puder ser repetido sem prejuízo para a Embrapa. Artigo 66. Nas licitações realizadas para alienação de bens por modo de disputa aberto, a cessão será conduzida por leiloeiro, que poderá ser profissional integrante do quadro permanente da Embrapa, indicado pela unidade demandante, ou leiloeiro público oficial. Artigo 67. A contratação de leiloeiro oficial e o procedimento do leilão observarão o disposto no artigo 31 da Lei 14.133 de 2021, até que seja editado normativo interno específico. Capítulo 3. Procedimentos de licitação. Seção 1. Regras gerais. Serão juntados ao processo de licitação na Embrapa os seguintes documentos, e na seguinte ordem. Indicação da compra, obra ou serviço, contida no Plano de Contratações Anual, PCA. Autorização para instauração do processo. Nomeação da equipe de planejamento da contratação. Estudo técnico preliminar, ETP, quando for o caso. Projeto básico, projeto executivo, anteprojeto de engenharia, ou termo de referência, conforme o caso. Indicação do recurso orçamentário, para custeio da despesa, quando for o caso. Ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro, conforme o caso. Aprovação técnica, expedida pela chefia da área de engenharia da Embrapa, para o caso de contratações de obras ou serviços de engenharia. Parecer jurídico ou parecer jurídico referencial. Atestado de conformidade do processo referente ao respectivo parecer jurídico referencial. Autorização da licitação com aprovação do planejamento e do edital. Autorização de despesa, na forma do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019. Comprovante de publicidade da licitação. Eventuais impugnações e pedidos de esclarecimento ao edital. Atos decisórios sobre as impugnações e respostas aos pedidos de esclarecimento, juntamente com eventuais pareceres técnicos. Original das propostas e dos documentos que as instruírem ou assinados digitalmente. Atas da sessão, relatórios e deliberações da comissão de licitação ou pregoeiro, e da autoridade superior, designada no instrumento convocatório. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivos pareceres técnicos e decisões. Atos de adjudicação e homologação do objeto da licitação. Despacho de anulação, revogação, deserção ou fracasso da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente. Outros comprovantes de publicações. Demais documentos relativos à licitação. Ato de encerramento do processo de licitação. Parágrafo 1º. O estudo técnico preliminar será facultado ou dispensado nos termos do artigo 14 da Instrução Normativa SEGES, ME número 58, de 8 de agosto de 2022, do Governo Federal, ou outro regramento que vier a substituí-la, em relação a situações previstas na Lei nº 13.303, que sejam correlatas àquelas previstas na Lei nº 14.133. Parágrafo 2º. Além das hipóteses previstas no artigo 14 da Instrução Normativa SEGES, ME número 58, o estudo técnico preliminar será dispensado nos termos dos incisos 4, 8, 10 e 12 do artigo 29 da Lei nº 13.303. Parágrafo 3º.
o envio do processo licitatório à assessoria jurídica, AJU, para emissão do parecer jurídico de que trata o inciso 9 deste artigo, somente deverá ocorrer após a instrução de acordo com os itens 1 a 8, e segundo a ordem disciplinada no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Quando for o caso de envio de impugnações e recursos administrativos à assessoria jurídica, AJU, deverá ser aberto processo específico apartado do processo de licitação, devidamente instruído, no mínimo, com os seguintes elementos. Definição clara e precisa sobre as questões jurídicas a serem abordadas. E nota técnica apresentando a posição da equipe de planejamento e ou do pregoeiro, sobre o mérito administrativo da disposição questionada, e ou sobre o mérito do pedido, considerando os elementos técnicos relacionados à questão. Parágrafo 5º. A critério da assessoria jurídica, o parecer jurídico de que trata o parágrafo anterior poderá possuir caráter restrito ou sigiloso. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo anterior, as autoridades, embora possam se utilizar dos fundamentos e orientações contidos nos pareceres jurídicos emitidos, não poderão fazer referência ou disponibilizar seu teor no processo de licitação ou em sua decisão, de forma a evitar antecipação de tese em eventual defesa da Embrapa em processos judiciais. Parágrafo 7º. A equipe de planejamento da contratação será formada pelo conjunto de empregados que reúnam as competências necessárias à completa execução das etapas de planejamento da contratação, o que inclui conhecimentos relacionados aos aspectos técnicos necessários à definição e seleção do objeto, requisitos operacionais e de uso do objeto, regras de licitações e gestão de contratos, dentre outros. Parágrafo 8º. Para fins de licitação, em regra, serão adotados os editais padronizados, modelos, disponíveis no site da Embrapa. Seção 2. Preparação. Artigo 69. As contratações e os procedimentos de licitações no âmbito da Embrapa serão antecedidos por planejamento prévio e detalhado, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa, proteger o interesse público envolvido, com transparência e equidade, com vistas a maximizar seus resultados econômicos e finalidades estatutárias. Parágrafo único. Os procedimentos constantes desta seção poderão ser dispensados, caso já estejam satisfatoriamente contemplados no Plano de Contratações Anual, PCA, aprovado pelo Conselho de Administração da Embrapa, na forma da Resolução CGPAR nº 45, de 30 de dezembro de 2022. Artigo 70. Na fase preparatória, o planejamento observará, conforme o caso, os atos administrativos destinados à definição da motivação circunstanciada das condições do instrumento convocatório, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação, e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio, conforme o caso. Artigo 71. O anteprojeto, o projeto básico ou o termo de referência conterão, conforme o caso, os seguintes pressupostos. Justificativa da contratação. Definição do objeto da contratação e suas especificações técnicas, de forma clara, precisa e sucinta. Definição do modo de disputa e do critério de julgamento. Definição do valor da contratação conforme orçamentos e preços de referência, remuneração ou prêmio, segundo o critério de julgamento adotado. Definição dos requisitos de conformidade das propostas. Definição dos requisitos de habilitação. Definição das cláusulas que deverão constar do contrato, inclusive as referentes a sanções. Definição do prazo, local e condições de entrega ou execução do objeto. Definição do instrumento de medição de resultados, IMR, ou seu substituto, quando for o caso. Justificativa técnica, com a devida aprovação, conforme o Estatuto da Embrapa e norma interna, no caso de adoção da inversão de fases prevista no regulamento. Justificativa para fixação dos fatores de ponderação na avaliação das propostas técnicas e de preço, quando escolhido o critério de julgamento por técnica e preço. Justificativa para a indicação de marca ou modelo. Justificativa para a exigência de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação.
ou justificativa para a exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante. Indicação da fonte de recursos suficientes para a contratação. Declaração de compatibilidade com o plano negócios e investimentos, no caso de investimento cuja execução ultrapasse 5 anos. Motivação da divisão do objeto da licitação em lotes ou parcelas, para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade. Prazo de validade das propostas a serem apresentadas pelos licitantes, que no caso de pregão, será de 60 dias, se prazo superior não estiver fixado no edital. As formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério de reajuste, quando for o caso. A exigência de garantias e seguros, quando for o caso. Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do contratado, bem como os requisitos da remuneração variável, quando for o caso. As sanções. E matriz de riscos, quando for o caso. Parágrafo 1º. Na fase preparatória, serão elaborados, além do previsto nesta seção, os seguintes documentos. Instrumento convocatório. Minuta do contrato, quando houver necessidade. E ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro. Parágrafo 2º. O termo de referência, anteprojeto de engenharia, projeto básico ou projeto executivo, deverá prever requisitos de sustentabilidade ambiental, conforme a legislação aplicável, como, por exemplo, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Política Nacional do Meio Ambiente. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 e Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, Agrotóxicos, Lei nº 12.305, de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, normas do CONAMA, IBAMA, Inmetro, entre outras. Parágrafo 3º. O termo de referência, sempre que possível, deverá ser padronizado em relação a objetos específicos. Artigo 72. Para as contratações de obras e serviços, devem ser observadas as disposições dos artigos 42 a 46 da Lei nº 13.303. Artigo 73. Para a aquisição de bens, devem ser observadas as disposições do artigo 47 da Lei nº 13.303. Artigo 74. Para a alienação de bens, devem ser observadas as disposições dos artigos 49 e 50 da Lei nº 13.303. Seção 3. Divulgação. Artigo 75. Os avisos contendo os resumos dos editais das licitações ou outros instrumentos congêneres, bem como de suas alterações, serão publicados no Diário Oficial da União e no portal de compras na internet, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos potenciais interessados. Artigo 76. O extrato do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser consultada ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço, a data e hora onde ocorrerá a sessão pública. Artigo 77. Nas licitações em que a Embrapa utilizar os procedimentos de pregão eletrônico com base na Lei nº 14.133, na contagem dos prazos mínimos para apresentação de propostas, a Embrapa, se for o caso, adotará o maior prazo de publicidade entre a Lei nº 13.303 e a Lei nº 14.133. Seção 4. Julgamento. Artigo 78. A licitação pelos critérios de julgamento estabelecidos nos incisos 1 a 7 do artigo 54 da Lei 13.303 observará, naquilo que não conflitar com normas específicas, regulamentos aplicáveis à administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Artigo 79. O julgamento pelo critério de melhor destinação de bens alienados poderá ser utilizado em todos os processos de alienação de bens, inclusive permuta ou doação, observados os parâmetros da Lei 13.303. Artigo 80.
O edital poderá estabelecer prazo mínimo de utilização do bem na finalidade determinante da alienação, para efeito de aplicação do parágrafo 8º do artigo 54 da Lei 13.303 de 2016. Artigo 81. O edital deverá estabelecer metodologia de fiscalização da utilização do bem, considerando, se for o caso, o dispositivo anterior. Seção 5. Preferência e desempenho. Artigo 82. Além das disposições tratadas no artigo 55 da Lei 13.303, a Embrapa aplicará subsidiariamente, como critério de desempate, as disposições constantes do artigo 60 da Lei 14.133 de 2021, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Seção 6. Habilitação. Artigo 83. Além das regras e disposições estabelecidas na Lei 13.303, a Embrapa poderá aplicar subsidiariamente as regras inerentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal, econômico-financeira e técnica, naquilo que couber e quando não conflitar com as disposições contidas neste regulamento e no Estatuto das Estatais, as disposições contidas no capítulo 6 do título 2 da Lei 14.133. E demais regulamentos aplicáveis à administração pública federal direta. Artigo 84. Na contratação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, para efeito de qualificação técnico-operacional, a Embrapa deverá exigir comprovação de que a proponente já executou objeto compatível, mediante a comprovação de experiência mínima de 3 anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados. Parágrafo único. A Embrapa poderá dispensar a comprovação exigida neste artigo, quando for inconveniente ou inviabilizar a contratação, hipótese na qual a exigência de garantia, na forma do artigo 68 da Lei 13.303, deverá ser apresentada. Artigo 85. A documentação relativa à habilitação estabelecida nesta seção poderá ser dispensada nas hipóteses do inciso 3 do artigo 70 da Lei 14.133. Na hipótese do parágrafo 8º do artigo 13 da Lei Complementar 182 de 2021, para os casos de licitação especial de solução inovadora e quando se tratar de venda de bens móveis ou imóveis do acervo patrimonial da Embrapa. Artigo 86. Nos casos de inexigibilidade de licitação com a imprescindibilidade do serviço ou bem, a Embrapa poderá, em qualquer caso, dispensar os requisitos estabelecidos nesta seção, mediante justificativa técnica demonstrando o prejuízo advindo da contratação e aprovação pelo diretor responsável pela área requisitante. Seção 7. Procedimentos auxiliares da licitação. Artigo 87. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por este regulamento: pré-qualificação permanente, cadastramento, sistema de registro de preços, catálogo eletrônico de padronização. Subseção 1. Pré-qualificação permanente. Artigo 88. A Embrapa admitirá a pré-qualificação permanente de fornecedores e bens, segundo critérios estabelecidos em instrumento convocatório de caráter público e permanente. Parágrafo 1º. A pré-qualificação conterá todos os requisitos técnicos e de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 2º. É obrigatória a divulgação dos bens, serviços e dos interessados que forem pré-qualificados. Parágrafo 3º. O aviso de pré-qualificação será publicado no Diário Oficial da União, e os demais atos do procedimento serão disponibilizados no portal do Embrapa, na internet. Parágrafo 4º. Em razão da pré-qualificação permanente, a Embrapa poderá realizar licitação limitada somente aos pré-qualificados ou, excepcionalmente, lançar licitação aberta a qualquer interessado, considerando os pré-qualificados habilitados ou os bens e serviços ofertados como adequados ao exigido no edital, dispensando-os de apresentar novos documentos. Parágrafo 5º. A existência de pré-qualificação não obriga a Embrapa a licitar o objeto nela mencionado, tampouco condiciona licitações posteriores ao uso da lista de pré-qualificados. Parágrafo 6º. A pré-qualificação poderá ser utilizada para os acordos de parcerias na forma do parágrafo 3º do artigo 28 da Lei nº 13.303. Subseção 2.
Cadastramento. Artigo 89. A Embrapa adotará o Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores, SICAF, para suas necessidades referentes a registros cadastrais, até que não adote registro cadastral próprio, nos termos do artigo 65 da Lei 13.303 de 2016. Parágrafo 1º. O cadastramento será regulamentado por normativo específico. Subseção 3. Sistema de Registro de Preços, SRP. Artigo 90. O Sistema de Registro de Preços reger-se-á por decreto do Poder Executivo e pelas condições estabelecidas no artigo 66 da Lei nº 13.303. Parágrafo 1º. Enquanto não editado decreto do Poder Executivo previsto no caput do artigo 66 da Lei nº 13.303, aplicar-se às licitações da Embrapa realizadas pelo Sistema de Registro de Preços os dispositivos contidos na seção 5 do capítulo 10 do título 2 da Lei 14.133 e regulamentos correlatos. Parágrafo 2º. As disposições sobre Sistema de Registro de Preços constantes da Lei 14.133 e dos regulamentos correlatos não serão aplicadas se houver conflito ou disposição específica presente na Lei 13.303. No Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, em normativos e ou orientações publicados pelo Governo Federal, dirigidos às estatais, e no presente Regulamento de Licitações e Contratos. Artigo 91. A Embrapa poderá participar de sistema de registro de preços gerenciados por órgãos e entidades da Administração Pública Federal regidas pela Lei 14.133. Desde que a entidade gerenciadora permita a inclusão de disposições no edital de licitação e minuta de contrato ajustadas às peculiaridades da Lei 13.303 e do presente regulamento. Artigo 92. A Embrapa poderá participar de licitações pelo Sistema de Registro de Preços e aderir a atas de registro de preços, Sistema de Registro de Preços, gerenciadas por outras estatais regidas pela Lei 13.303. Artigo 93. Para adesão pela Embrapa em atas de registro de preços, além dos requisitos estabelecidos na legislação, nos autos de contratação deverão estar evidenciados os seguintes elementos: adequação do objeto da ata de registro às necessidades da Embrapa. Vantagem econômica para a Embrapa na adesão à ata de registro de preços gerenciada por terceiros. Possibilidade de adesão, segundo os termos do edital ou da ata de registro de preços. Autorização expressa e prévia da entidade gestora da ata de registro de preços. Concordância do beneficiário da ata de registro de preços. Parágrafo 1º. Para demonstração do requisito constante do inciso 1 do caput, a Embrapa utilizará, no mínimo, os requisitos descritos no Plano de Contratações Anual e no Estudo Técnico Preliminar. Parágrafo 2º. A vantagem econômica de que trata o inciso 2 do caput será demonstrada mediante pesquisa de preços, combinados, se for o caso, com critérios diversos, tais como custo de aquisição por licitação própria e tempo de aquisição própria diante de necessidade premente, custo de oportunidade. Parágrafo 3º. Para a demonstração do requisito constante do inciso 3 do caput, deverá ser indicada a previsão de adesão no edital e ou na ata de registro, bem como demonstração de que o quantitativo previsto em ata é suficiente para atendimento da necessidade da Embrapa. Artigo 94. A Embrapa não está obrigada a contratar o fornecedor registrado em ata, podendo realizar licitação específica para o respectivo objeto, garantindo-se ao fornecedor registrado a preferência de contratação em caso de igualdade de condições.